Bom dia! Depois dessa semana incrível, né? Depois dessa semana incrível de muitas falas técnicas apontando problemas e soluções, a gente chegou aqui nessa sexta-feira dedicada à educação ambiental. E aqui nessa manhã, a gente vai falar um pouco da educação ambiental que habita aqui dentro da nossa pele, né? Da conexão do nosso ser. E para isso eu trouxe para vocês aqui duas pessoas maravilhosas que inspiram muito minha jornada e que esse encontro ainda com a energia da lua nova, ele possa estar inspirando vocês também nessa jornada. Então, por isso eu gostaria de começar, né, perguntando um pouco para a Júlia e para o Ailton, um pouco assim sobre essa questão de que na cidade, muitas vezes, quando a gente pensa em dar um grande passo, assim, de estar mais conectado com a terra e com a água, a gente fala de ir para a natureza, de estar com a natureza, de visitar a natureza. Mas então eu pergunto, por que será que a gente se sente tão destacado da natureza, tão desintegrado na natureza? E para a gente dar um passo mais forte é integrar com a natureza, significa que a gente não se considera natureza? Fala um pouco para a gente sobre isso, por favor. Começar, Ailton? Juliana, bom dia. Bom dia. Bom dia. Talvez fosse a Juliana introduzir a fala para eu respirar um pouquinho. Eu estou entrando atrasado nessa atividade com vocês, porque eu tive dificuldade de estar mais cedo. Se a Juliana fizer uma prévia sobre o tema, eu vou ficar mais à vontade. Tá bom. Então, eu sou Juliana, né? Tá? E, bom, eu sou filha de agricultores, né? E muito cedo eu tive essa alegria, né, de estar o tempo todo andando descalço, me sentindo muito natureza, muito próxima, né? Mas, ao mesmo tempo, eu também senti muito na pele os malefícios que os seres humanos causavam nessa natureza, né? Meus pais cultivavam tabaco até meus 5 anos de idade, né? Então, eu acabei percebendo essa desconexão, essa ruptura que o ser humano teve muito cedo, né? Mas também nasci num estado que é considerado o berço da agricultura ecológica e do movimento ecológico, que é o Rio Grande do Sul. E eu tive uma grande alegria, assim, além de ouvir a minha infância inteira falar de um grande ecologista de lá, eu tive a alegria de conviver com ele dos meus 17 aos 19, que é o José Lutzenberger. E o Lutz, ele tinha uma definição de espiritualidade que, para mim, me remete a esse ser natureza, né? Que ele falava o seguinte, né? Que não existe espiritualidade mais profunda do que se sentir extremamente... que a verdadeira, a mais profunda espiritualidade consiste em nos sentir parte dessa grande sinfonia que é a vida, né? Que é esse grande planeta que é Gaia. E mais do que isso, é nos sentir parte e responsável pela sua continuidade e o desdobramento, né, dessa vida, né? Então, o Lutz, ele foi essa grande referência para mim,
Então, hoje, quando eu, né, aqui pertinho do Krenak, eu sinto um pouco como se o Lutz estivesse aqui também, né, porque são seres que me inspiram e que realmente me representam, né, me inspiram para essa conexão com a vida, né? E quando a Ágata fala, né, dessa conexão ou até dessa ruptura, para mim vem muito esse lugar de realmente me sentir, de ser mesmo, de me sentir parte desse grande todo, né, de perceber que não existe uma grande diferença, e que em algum momento a gente tenha deixado, né, de ser criança e tenha deixado de sentir, né, a gente deixou de sentir esse encantamento, né, deixou de ser sensível a toda a beleza desse planeta, né, a essa, né, para mim reverbera muito quando Lutz falava com a mesma paixão da explosão de uma estrela supernova do que a função ecológica de uma mosca da fruta, né? E poder olhar, poder perceber essa beleza toda e conseguir reconhecer, né, a beleza de um beija-flor, a beleza de uma perereca, ou mesmo a função ecológica de uma barata, porque sem ela a gente viveria em montanhas de lixo, né? Então, para mim, essa reconexão, e na verdade, para mim, não é uma desconexão, porque a gente não tem como se desconectar daquilo que a gente é, né? A gente precisa só lembrar, né, que a gente é composto da mesma matéria que uma minhoca, que uma nuvem, né, e todos os outros seres. Então, para mim, é essa lembrança, né, nesse se sentir parte desse grande todo, né, da gente voltar a se maravilhar, voltar a se encantar com essa beleza toda da qual a gente faz parte, né? É um pouco disso que eu sinto, assim, quando se fala dessa desconexão, assim, ou dessa forma de se conectar de novo ao que a gente já é. É mais do que tudo, é uma grande lembrança, né? Muito lindo. Que bom, Juliana, você trazer o Lutz. Eu fico muito agradecido a você de me dar de presente agora de manhã a lembrança do nosso querido José Lutzenberg, esse querido amigo que muito admirado como professor, né, como professor José Lutzenberg, e também como um ativista que criou a primeira associação de proteção ao meio ambiente no Rio Grande do Sul, que é a AGAPAM, Associação Gaúcha de Proteção ao Meio Ambiente. Eu tive a alegria também de conviver com o Lutz, essa pessoa maravilhosa. E assim como você mostrou algumas observações críticas do Lutz com relação a conceitos, a ideias estabilizadas, eu me lembro que quando as pessoas começaram a divulgar produtos orgânicos, o Lutz ficou muito irritado. Aí o Lutz disse o seguinte: tudo é orgânico. E ele falou isso há 40 anos atrás. Ele falou: tudo é orgânico. Que história é essa de orgânico? Então, assim, ele tinha uma posição tão clara sobre essas questões que parecem insolúvel, e como nós estamos numa atividade que é de educação ambiental, seria uma oportunidade maravilhosa pensar no Lutz como esse educador ambiental. E algumas outras pessoas que antecederam o Lutz e que continuam depois do Lutz com essa missão de educadores ambientais. E você, Juliana, apesar de você ser jovem, você tem em você essa semente de educador ambiental a ponto de carregar aquele gene que o Lutz te transmitiu. Né? Então, essas sementes a gente vai passando. Eu também ganhei sementes do Lutz. Então, que bom que a gente pode semear essas observações que ajudam as outras pessoas a sair do ponto morto.
Né? O que é o ponto morto? O ponto morto é nós acreditarmos em toda uma narrativa que institui esse planeta maravilhoso, que Lutz já via que já via que ele era uma constelação, que ele integrava o cosmos. A Terra não é alguma coisa, não é uma coisa física, uma plataforma física que a gente vai roer até acabar feito um rato comendo queijo. Mas, infelizmente, essa ideia romântica de que existe um organismo que a gente pode consumir ele, essa ideia, ela é embalada em uma grande visão cultural. O professor, o professor Boaventura Souza Santos, ele ia dizer que é uma epistemologia. É uma epistemologia do saque. Ele está fundado na psique, fundado no modo de pensar o mundo. Então, a pessoa já nasce com esse programa. O programa é o seguinte: a Terra foi criada. Então, é o criacionismo. Né? Até parece que a gente está com aquela senhora ministra do negócio aí, a Damares. Então, segundo a Damares, essa Terra foi criada. Então, a gente vai picar ela, fazer salada e comer. Depois vai acabar e nós vamos para o céu. Essa narrativa do Ocidente, que é criacionista, o mundo foi criado. Isso é um equívoco. O Lutz tentava ensinar na década de 50 e 60 evolução. O que ele falava assim, no dia a dia, mostrando uma planta, mostrando os exemplos que você já citou, o que ele estava dizendo, desde uma abelha, uma barata, ele estava dizendo que tudo evolui. É evolução. Aí o pessoal fala, mas isso aí é o Darwin. Isso aí é a teoria da evolução do Darwin. Não é a teoria da evolução do Darwin. É o conhecimento que a ciência, o campo da ciência, reconhece que esse planeta evolui. Esse planeta evoluiu até produzir. Nós somos uma produção desse planeta. É tão maravilhoso imaginar que a Terra produziu a gente. Ela nos criou, ela nos produziu. Ela produziu essa configuração da gente, nossas células, tudo. Aquela ideia, por exemplo, o entendimento que a ciência consagra de que um organismo veio do cosmos, um DNA veio do cosmos. Essa mensagem do cosmos, que pode ser o que os poetas dizem, poeira das estrelas. Então, que seja, uma poeira das estrelas chegou aqui nessa constelação, aqui, chegou nessa galáxia. Né? Estamos aqui na constelação do Sol. Então, essa poeira de estrela tinha uma mensagem dentro dela. Segundo o Emanuele Cossa, esse querido amigo que traz essa atualização sobre a evolução, esse DNA, essa mensagem, ela ficou dormindo aqui, dormindo talvez numa sopa cósmica durante milhares de tempos, que a gente não conta. E a vida se produziu e evoluiu para isso que somos todos nós, tudo isso que existe ao nosso redor. Sendo que a maior parte das coisas que existe agora existiram por bilhões de anos dentro do oceano. Os oceanos é um berçário de vida. Aqui na Terra, o oceano é o berçário da vida. Antes de toda a vida terrestre circular por aí, ela viveu dentro dos oceanos. E é tão bonito você ouvir e acompanhar a descrição científica de como esse DNA se moveu, como que ele formou as primeiras vidas simples, depois como que elas foram se complexando, e de dentro dos oceanos, o oceano ativo começou a produzir vida e jogar vida na Terra. Essa compreensão maravilhosa de que a água
é o veículo, a água é o veículo da nossa vida. A gente respira porque tem água. Eu achei tão bacana escutar ao mesmo tempo, né, uma pessoa como Marcelo Gleiser, ou como Emanuele Costa, dizendo que a evolução atravessa todos os corpos, tudo quanto é matéria que a gente conhece, a evolução atravessa. Inclusive o diamante. Um diamante, antes de ser um diamante, ele é um carvão. Então, toda essa maravilha que vai acontecendo. Uma borboleta antes foi lagarta. Né? Aquele filminho do Emanuele que ele mostra aquela lagartona comendo plantinha e tal, ele fala assim, é um feixe de estômagos, um feixe de aparelhos digestivos, está lá, comendo coisa deles, comendo coisa deles, comendo coisa deles. Ela não sabe que está evoluindo para a borboleta. Ela vai ser borboleta. E o maravilhoso é que a borboleta não lembra que foi lagarta. Então, assim, essa enxurrada de ideias que o Lutz dispara e que passa por outros pensadores contemporâneos, que lembra a gente que a Terra produziu a gente, deveria ser o suficiente para a gente não se imaginar separado de nada. Não estamos separados de nada. Nós estamos atolados até o cabelo na natureza, porque nós somos a natureza. Uma vez eu disse, não tem nada que não é natureza. Nem a cadeira, nem a mesa, nem essa madeira atrás de mim, não tem nada que é natureza, que não é natureza. Então, se tudo é natureza, nós estamos imersos na natureza, a gente pode também concluir que nós estamos imersos na vida, porque é produção de vida. Eu ouvi você falando sobre a sua experiência da infância na roça. A questão é o seguinte, mesmo que você tivesse vivido numa ilha no Pacífico Sul, só pegando peixe e comendo flores e bebendo água de coco, se você estivesse dentro dessa cultura do Ocidente, você ia continuar achando que você era um ser humano e que o resto era natureza. Porque isso é uma ontologia. Nós estamos impregnados dessa ideia. Né? E quem sabe, se você tivesse nascido numa cultura separada dessa ideologia do Ocidente, aí sim, você poderia observar o mundo ao seu redor como seus iguais. Você ia olhar uma onça igual você vê você mesmo, a sua irmã, seus parentes, um peixe, um pássaro. Você ia perceber uma familiaridade com outros seres que ia implicando no seu corpo até o momento em que você não ia separar a ideia de natureza. Quando falasse natureza, você está me chamando? Né? Então, assim, a gente deveria fazer assim. Quando alguém ao nosso redor fala, não sei o que é a natureza, está falando comigo? Seria maravilhoso se a gente fizesse isso, porque isso é uma didática, ou uma pedagogia da Terra, ensinando a gente, o filho burro dela, ô meu filho, ei, sou eu, tua mãe, a mãe Terra, Pachamama, Gaia. Então, todas essas poéticas que a Terra nos oferece, por exemplo, eu estou conversando com vocês agora, tem um filhotinho de gato aqui me aprontando, ele está puxando a minha camisa para trás, o gatinho. Mas ontem ele fez uma extravagância maior. Eu não dei atenção para ele, ele veio aqui e tirou a câmera daqui, assim, tirou a câmera, jogou fora. Então, assim, eu converso com ele, ele está fazendo bagunça aqui. Então, eu estou falando com ele, tudo bem, fica aí, eu também estou aqui, vamos conversar e tal. Eu não preciso dar um tapa no gato e falar, esse bicho está aqui me atrapalhando, que geralmente é o que o nosso senso de especismo. Ailton, para você poder honrar seu compromisso de 11 em 11, eu só quero que você conte um pouco para a gente o que a gente pode fazer para resgatar esse ser natureza. O que a gente pode fazer de concreto? Qual o papel da educação para resgatar esse ser e essa conexão com a terra e com a água? Ágata, talvez o que a gente tenha que fazer é criar
uma oportunidade crítica da educação. Da mesma maneira que existe uma crítica da filosofia, uma crítica da história, a gente deveria ter coragem de abrir uma sessão chamada Crítica da Educação. E a gente dizer o seguinte: qual é a episteme que essa educação privilegia? Qual é a narrativa que essa educação ensina uma criança desde pequena? Porque se você ensinar uma criança lá nos 5, 6 anos de idade, que o mundo foi criado, ele vai pensar, então eu não posso fazer nada. Mas se você disser para uma criança, o mundo evoluiu de um organismo primário e inventou você. Você, menino, menina, você é um ser tão maravilhoso, você evoluiu de um organismo primário. Você não para de evoluir. Como que você quer continuar evoluindo? Aí ele vai pensar, então tudo ao meu redor contribui para que eu possa existir. Eu não posso sujar o rio. A questão é que quando você chega na sala de aula e mostra um esgoto, mostra o Tietê para as crianças, e fala com eles, está vendo? Olha o que eles fizeram com o rio. É uma acusação. Olha. Agora, vem cá, educação ambiental é boazinha. Educação ambiental, vem cá. O que nós vamos fazer com aquele esgoto? A educação ambiental muito boazinha. Nós vamos limpar aquele esgoto. Não vamos mais jogar esgoto no rio. Vamos aplicar uma multa e vamos obrigar a reciclar. Quer dizer, é a cultura do pecado, a cultura da culpa, a cultura do erro e do julgamento. Olha, vocês fizeram tudo errado, vocês são burros demais, dá um X nele. Essa educação está por fora. Quando me convidam para participar de atividades de educação ambiental, eu falo, não, muito obrigado, não vou não. Porque a pedagogia que está cogitada, que está pensada, é uma pedagogia da acusação, é uma pedagogia do julgamento. Nós vamos julgar quem estragou o mundo e agora nós vamos consertar o mundo. Até parece que a gente é uma oficina de carro velho. Esse planeta maravilhoso, tão cheiroso, ele tem que ser tratado com mais amor. Não tem um jeito da gente se ligar à natureza. Ou nós lembramos que nós somos natureza, ou não lembramos. Obrigado. Muito grata, Ailton, pela síntese de tudo, assim, foi muito, muito delicioso. E daqui a pouco a gente se encontra no próximo evento que você vai estar, que é uma grande festa, né? Você quer falar dele, desse próximo evento? Fala para mim, então. Fala você, Juliana. Então, agora, às 11h11, vai ter o lançamento da Comunidade Selvagem, né? Que vai estar reunindo, né, todos os estudos e todas as publicações, né? Essa grande biblioteca aí, sintetizada por esse ser que a gente tem o prazer de ver e ouvir nesse instante. Então, vai ter no canal do Selvagem Ciclo de Estudos, às 11h11, o lançamento dessa biblioteca comunidade. É isso, né, Ailton? Obrigado. Bom dia para vocês. Bom dia, gratidão imensa. Foi uma passagem correndo, né? Parece que eu fui buscar fogo. Bom dia para vocês. Fiquem bem e sucesso com todas as atividades que vocês realizam ainda hoje. Beijo, beijo, gratidão. Beijo. Tchau, tchau. Bom, Julie, a gente teve agora esse momento de nutrição com a Ailton. Como
a gente continua agora. Foi muito maravilhoso. E falando com ele, eu fiquei lembrando, né, de como eu te conheci, que foi numa Ecovila, lá na Bahia, né, em Piracanga. E eu lembro que eu cheguei lá, assim, né, com todo aquele conhecimento dos estudos da engenharia ambiental, aprendendo sobre indicadores de sustentabilidade no mestrado. E eu cheguei lá, assim, com toda essa bagagem. E foi lá que tudo começou a fazer muito sentido para mim. Foi uma experiência de, pela primeira vez na vida, eu consegui andar descalça na terra, a maior parte do meu dia. E pela primeira vez na vida, eu consegui descascar mais do que desempacotar. E lá a gente usava banheiro seco, o nosso banho para um ciclo de bananeiras. E foi você, né, que começou a trazer essa ideia de como é que a gente passa no corpo, como é que a gente passa no cabelo produtos que a gente não é capaz de ingerir. Por que a gente não pega esse shampoo que a gente usa na cidade e come? Porque vai fazer mal. E se faz mal pra gente, por que não faz mal pra terra? E aí, além disso, você trouxe a ideia de que se a gente trazer isso pra terra, a gente vai contaminar a água que está na terra, no lençol freático, que é a água que a gente bebe direto, sem nenhum tratamento. Então tudo vai voltar para a gente. E aí, foi nesse momento que eu comecei a perceber que eu também sou o ciclo da água. E às vezes na escola, no conhecimento, a gente aprende que o ciclo da água está tão distante da gente, né? Os ciclos biológicos. A gente nunca vê, assim, naquelas imagens dos ciclos, seres humanos e outros seres ali fazendo parte do ciclo, né? A gente sempre vê a gente de uma maneira desconectada. E eu lembro até que a gente tinha que se preocupar com os remédios que a gente estava tomando. As mulheres tinham que conversar sobre se todo mundo estava consumindo, todas as mulheres consumissem anticoncepcional, por exemplo, a gente teria uma concentração de hormônio muito forte no solo. E a gente estaria ingerindo esse hormônio, as crianças estariam ingerindo também esse hormônio. Então a gente tinha que se preocupar com isso também. E aí, a gente até escreveu esse livro maravilhoso, Somos Água, né? E que conta um pouco pra gente, assim, dessa interação, né? Que a gente tem direto com a Terra. Então, Julie, fala um pouco pra gente, né, sobre como você sentiu toda essa sua jornada e toda essa interação. Então, na verdade, o que está super reverberando aqui, né, essa fala do Ailton, né, que de fato me conectou a muitas coisas, né, como eu já disse, para mim é um pouco do Lutz que está aqui, de todo esse despertar que eu tive, né, nesse olhar de realmente sermos natureza, assim, né? São pessoas cujo coração me conectam de volta a essa natureza que eu sou, permanentemente. E eu percebo, né, que até essa frase, assim, quando a gente fala, somos natureza, ela é tão fácil de ser dita, muitas vezes, né? Mas o que dentro, né, dentro dessas células que são compostas, né, de terra, de água, de fogo, de ar e de tantos elementos, o que significa esse ser natureza? E aí você trouxe uma imagem que para mim é muito simbólica, né? Que quando a gente olha, né, para os ciclos da natureza, para a cadeia alimentar, para a teia da vida, né?
A gente sempre vê a conexão entre vários seres, né? Entre o gavião com a minhoca, com a onça, com o veado, mas geralmente o ser humano não está inserido nessa imagem. Essa imagem todo mundo lembra lá da quinta série, mas a gente nunca viu o ser humano dentro dessa imagem, né? A gente estuda que o ser humano é lá um predador de topo de cadeia, né? Mas que, em geral, está ali, está destacado, está fora, né, desse grande ciclo. E aí o Ailton trouxe essa concepção assim, de que realmente essa forma de pensar é algo muito branco, é muito europeu essa história, né? Como que a gente faz esse resgate, né? Como a gente volta a se perceber como natureza, apesar de tanta informação que a gente recebeu de desconexão. E para mim a chave é muito simples. A chave é a gente se perceber de novo dentro dos ciclos. Né? Eu tenho trabalhado muito com o tema do propósito, né? Do encontrar esse lugar de encaixe de si mesmo nesse mundo. Né? O que a gente veio fazer nessa existência? O que a gente veio manifestar? O que a gente veio aprender? Ou como a gente veio evoluir? Né? E, para mim, o propósito é reencontrar a nossa função ecológica nesse planeta. Né? Nós, enquanto seres conscientes, que conseguimos ter consciência de todos esses processos, de toda essa maravilha que é a vida, também deveríamos ter a consciência de que nós pertencemos aos ciclos. E pertencer quer dizer se sentir responsável, se sentir parte, né? Se sentir do tipo, sim, eu faço parte do ciclo da água. Então, eu sei de onde vem a água que eu bebo, eu sei com que energia ela chegou à minha casa, eu sei que eu sou extremamente privilegiada, porque eu consigo abrir uma torneira e dela sai água, sendo que 1/3 da população mundial não tem acesso à água potável. E por esse privilégio, eu vou sentir muito amor por esse organismo vivo, que é a água. E vou tratar ele muito bem. Eu não tenho a coragem de colocar um monte de produtos tóxicos dentro da água. E coragem é agir com o coração. Né? Então, o que é esse se sentir dentro do ciclo? É realmente cuidar, né? Olhar para esse ciclo do tipo, beleza, essa é a água. Né? Então, eu cuido dela, e a partir do momento que ela sai da minha casa, eu gero as condições necessárias para que ela volte de novo, limpa para o ciclo dela, né? Para o lençol freático. Né? Quando eu morava em Piracanga, esse ciclo ele era muito curto. Né? Tratando da água em específico, a gente morava na beira do rio, na beira do mar, com lençol freático a menos de 2 metros de profundidade. Era areia. Né? Então, tudo que a gente colocava na água, pelo ciclo ser curto, a gente tinha a possibilidade de beber no nosso copo d'água, até porque os sistemas eram biológicos, eram feitos com micro-organismos e plantas, ainda são, né? Tem uma galera de Piracanga aqui. Então, esse olhar sobre esse ciclo curto nos dá essa consciência, essa necessidade de cuidado. Mas hoje tudo é tão grande e é tão longe da gente que a gente não consegue mais tomar essa responsabilidade. A gente não consegue se perceber dentro dos ciclos. Não só por ser longe, mas também porque a gente foi se amortecendo. Talvez porque a dor do mundo, né, a destruição do mundo é tão forte que a gente se protege e não sente mais, tanto quanto a gente deveria sentir. E não sente, e a partir do momento que a gente não sente o que é ruim, a gente também não tem capacidade de sentir o bom, o belo, não tem a capacidade de se maravilhar com uma flor que está desabrochando, ou com o piar de um passarinho, ou com uma borboleta no seu casulo, ou até com o sorriso de uma criança. A gente sente pela metade.
Então, esse resgate é necessário, dessa percepção de nós enquanto parte desse grande ciclo, dessa responsabilidade por esses grandes ciclos. Com o alimento é a mesma coisa, a gente tem muita facilidade de dizer, sim, eu quero um alimento saudável, né? Eu quero um solo fértil, mas a facilidade é muito grande. Eu vou no supermercado e compro tudo. E com aquela compra, aquela simples compra que eu estou fazendo, às vezes de 15 minutos num supermercado, eu estou potencializando, eu estou fortalecendo grandes empresas como a Monsanto, como a Bayer, como várias outras grandes corporações que estão degradando o solo com adubos químicos, com agrotóxicos, com transgênicos, né? E não é dentro de um espaço de acusação, é de um espaço da gente voltar a esse olhar sobre nós mesmos, sobre o impacto que cada um gera no mundo. Né? Eu tenho, né, como eu sou um ser em evolução, como eu sou um co-criador dessa realidade, dessa natureza tão incrível e tão perfeita, eu tenho a capacidade, eu tenho o poder de regenerar esse mundo a partir das ações que eu tenho com o meu corpo, que é a minha primeira casa, as ações que eu tenho dentro da minha casa, que deveria ser o meu ninho, o meu espaço mais confortável. Isso reverbera na minha comunidade, porque a partir do momento que eu sou impecável, que eu sou coerente com aquilo que eu acredito, isso naturalmente vai se reverberar, né, adiante. E para mim esse é o verdadeiro sentido da palavra educação, né, que é uma das origens, que é aflorar o melhor que existe em cada ser humano. E eu não afloro isso enchendo esse ser humano de informações. Eu afloro isso preparando o ambiente, né, proporcionando um ambiente onde exista uma naturalidade nas ações. Quando eu vivi em Piracanga, a gente não precisava ensinar as crianças a separar o lixo, porque todos os adultos faziam isso. Então, não se precisava falar sobre isso. A gente não precisava ensinar as crianças que usar produtos biodegradáveis era algo bom, porque não era algo bom, era algo natural, era algo cotidiano. A gente não precisava ensinar as crianças de que aquele solo era sagrado, porque aquela era a casa delas. Então, esse é o real sentido da educação, né? Conseguir ser coerente e realmente manifestar o coração, manifestar esse amor que é tão natural da gente. Se a gente olha para uma criança, ela não tem medo de uma cobra. A cobra é simplesmente mais um ser que vive no lugar. Né? A gente vamos lá, por tantas crenças e tantas informações que a gente recebeu, a gente foi ali achando, né, que os seres da natureza, independente de quais sejam, são inimigos, porque a gente tem medo. Né? Eu tenho feito essa pesquisa interna e externa sobre por que a gente tem tanto medo da natureza, né, do que está em volta da gente. Né, como eu moro, né, na Terra o tempo todo, eu percebo que um padrão, por exemplo, em relação às cobras, é que quando uma pessoa encontra uma cobra no caminho, ela tem tanto medo que às vezes ela vai voltar para aquele caminho meses depois, porque inconscientemente ela acha que a cobra vai ficar ali, né, esperando ela passar de novo para dar o bote. Como se a cobra não tivesse nada mais para fazer na vida. Ela não está só aí para estar em volta da gente. Né? É hora da gente sair desse antropocentrismo. As bactérias, os vírus, eles não existem para fazer mal para o ser humano. Se hoje a gente está no meio de uma pandemia, essa pandemia foi causada por um desequilíbrio ecológico. Não é culpa do vírus, né?
Talvez não seja culpa de ninguém, mas é o resultado das nossas ações enquanto seres humanos, né? Da gente não se olhar mais, da gente não sentir, da gente não se permitir, né, viver esse encantamento, esse maravilhamento do qual a gente faz parte, essa maravilha. Uau, cara, quem sabe como desabrocha uma flor? De onde vem o perfume de uma flor? Né? De onde vem essa beleza toda? Né? Como se forma a cachoeira? Como é possível um organismo como a água ter memória? Né? Potencializar as informações que se colocam nela? Né? Como a gente pode olhar para a natureza e perceber os padrões que ela tem e perceber esses mesmos padrões dentro de nós mesmos? Né? Porque ela é um ser muito amoroso. Né, eu gosto muito de trazer os exemplos da água, né? A água, né? A gente sabe que a água tem memória, né? Quem quiser se aprofundar isso, tem aí os estudos do Massaremoto, né? Tem aí Jacques Benveniste, tem Luc Montagnier, uma galera, né? Vários cientistas que se aprofundaram nisso, né? Mas se a gente olha para o nosso corpo, né, se nós somos mais de 70% de água, que é exatamente a mesma quantidade de água que corre pelo nosso planeta, e isso não é uma coincidência, isso é a perfeição, né, desse universo, né? O que acontece toda vez que eu coloco uma informação negativa dentro do meu corpo? Não só de alimentos, né, ou de, sei lá, de fast food, mas também informações não amorosas. Toda vez que eu acho, né, que eu tenho pensamentos de não me sentir capaz, de não me sentir amada, de medo, de não merecimento, eu estou contaminando as minhas próprias águas. Né? E se eu contamino as minhas águas interiores, eu contamino minhas águas exteriores também. E com isso eu bloqueio a minha capacidade coevolutiva, a minha capacidade de cocriar esse universo tão generoso e tão lindo. Né? Então, a partir do momento que eu percebo essa natureza interior, que é o meu corpo, e cuido dela e amo ela, eu também vou aprimorando a minha sensibilidade para cuidar fora, porque é só uma extensão. A água que corre aqui dentro é a mesma água que corre lá no Tietê, que corre lá no Rio Pinheiros, que corre lá no rio, no meio de Tóquio. É a mesma coisa. Né? Quando que a gente vai parar de se machucar? Né? Quando a gente vai parar de bater na nossa mãe? Existe mãe mais generosa que a Terra, que nos dá tudo, né? Que nos dá alimento, que nos dá esse computador, porque tudo veio, né? Que nem o Ailton falou lá atrás, é natureza também. Quando a gente vai parar de explorar, né? E quando a gente vai se colocar como um filho humilde dessa terra e dizer, meu, muito obrigada, muita gratidão por me dar tudo o tempo todo. Eu reconheço essa filiação, eu reconheço esse amor que eu recebo o tempo todo da água, da terra, de tudo, né? E como eu não me proponho a abraçar esse mundo, né? Outro dia eu estava lendo o Ailton e ele falava que a gente muitas vezes tem vergonha de abraçar uma árvore, mas abraça computador, abraça carro, abraça um monte de coisa, sabe? Pô, mas vamos voltar a olhar para esses nossos irmãos, sabe? Para olhar realmente para esse planeta como esse grande organismo e para os seres que os compõem como a nossa família. Eu não sou mais importante que uma barata. Eu posso ter consciência, né, da função dela e da minha função, mas igualmente nós somos partezinhas desse grande organismo. Eu super me empolgo, mas assim, de fato, né, eu tô assim, para mim foi e é, porque está reverberando muito, né, me sinto muito privilegiada de viver nesse planeta tão lindo e me sinto muito privilegiada de conviver com tantas pessoas que se propõem ao cuidado, né? E falando, né? Você pediu lá na frente para eu trazer um pouco da minha história, e minha história foi permeada,
né, desses seres, né? Tem aí Lutzenberger, Sebastião Pinheiro, né, muitos, assim, Augusto Carneiro, Krenak, tem seres, né, tem meus amigos, tem João Viana aqui que está nesse chat, que é um super cuidador, tem, né, Patrícia, enfim, né, o quanto realmente nós somos privilegiados, né? E está na hora da gente se conectar de novo pelo amor, né? Eu lá atrás na minha história, né? A minha conexão ela não foi pelo amor, ela não começou pelo amor, ela começou pela dor, né? Porque eu vi no meu corpo a ação dos agrotóxicos, né? Eu nasci com uma sequela do lado esquerdo, nasci prematura, com a saída do estômago fechada, né? E virei ativista ecológica com, sei lá, 8 anos de idade, porque eu vi que a forma como a terra era tratada não era como se deve tratar nossa mãe, né? Porque eu reconheci né, esse acolhimento, esse carinho da terra muito cedo, e reconheci mesmo a terra como a minha mãe, né? E percebo, né, que mesmo quando a gente entra nesse espaço de ativismo, né, de ativismo ecológico, de ativismo social, é muito fácil a gente entrar num estado de guerra, né? É muito fácil a gente brigar, né, contra Monsanto, contra, sei lá, contra todo, né, contra o governo, contra todo mundo, né? E aí a gente continua se autodestruindo e destruindo a terra, né? Então, essa noção, né? Essa lembrança que o Ailton trouxe, pô, vamos sair desse lugar de pecado, vamos sair desse lugar de guerra e vamos realmente entrar nesse espaço de resgate dessa conexão, de reconhecer que nós somos filhos dessa terra. E o que os filhos fazem com mais naturalidade com as suas mães e vice-versa é amar. É a partir desse lugar, né, que a gente consegue resgatar essa natureza que somos, né? É desse cuidado, dessa responsabilidade, dessa sensibilidade, da gente conseguir olhar para qualquer coisa que nos remeta à nossa natureza e dizer sim, uau, eu sou grata por isso. Eu sou um ser privilegiado de viver nesse planeta. Até porque eu não conheço nenhum planeta em todo o universo que seja tão incrível quanto Gaia, enquanto essa terra viva na qual a gente tem o prazer e o privilégio de viver. Uau! Ai, Julie, você trouxe tanta coisa, cada coisa que você trazia reverberava aqui diferente em mim. Foram tantos sentimentos nesses últimos minutos com você. Mas a primeira coisa que você trouxe foi sobre a nossa capacidade de compra, né? Sobre a gente chegar, achar na nossa cultura, como a Ailton estava falando, no nosso normal. A gente acha normal, a gente cresce assim, matar a natureza, tirar um pedaço da natureza, seja o tronco de árvore, seja minério da terra, seja petróleo. A gente acha normal pegar, transformar, né, no processo de industrialização, e aqui é nosso serviço, para o nosso uso. E a gente traz com a gente traz dentro para nossa casa de concreto. E a gente usa. Até ficar velho e não serve mais. Ou então até quebrar e ficar muito caro para consertar e melhor descartar e comprar um novo. Ou então de uso único, uma embalagem, um descartável, que vai ficar tão rapidinho com a gente, sem um propósito com a gente, né? Porque quando a gente pensa, talvez, em adquirir um computador, que pode ser uma ferramenta para a gente manifestar, é algo, mas cada vez mais a praticidade, a necessidade de conforto traz produtos de uso único, que a gente vai usar rapidinho e já vai descartar. E aí a gente joga fora para nossa casa de concreto. A gente joga fora, a gente se livra, a gente faz uma faxina e pronto, acabou.
não me pertence mais, não é mais problema meu. E a gente tem essa cultura enraizada, a gente tem a cultura de ir ao mercado e comprar um pedaço de bicho morto embalado, trazer para casa e comer, comprar alimentos envenenados, e a gente acha isso normal. Você trouxe a questão do sentimento, né? Desde criança, talvez a gente, às vezes, cresce escutando isso no normal gritar, ou então, com os colegas na escola, a gente já aprende várias palavras que machucam. A gente machuca as pessoas com a palavra e acaba achando que talvez seja normal trazer um sentimento de dor, de angústia, trazer pensamentos difíceis. A gente acha normal acabar olhando para um sentimento de vazio dentro da gente e ficar tentando, né, às vezes suprir esse vazio com compras, com comidas industrializadas, com açúcar, para ir aliviando alguma dor, aliviando alguma angústia. E a gente começa a achar normal tudo isso, achar normal ter insônia, ter o remédio para dormir. A gente acha normal. E aí a gente, às vezes, tem um momento de lucidez, quer sair desse normal, mas o normal está tão enraizado, a cultura da cidade é tão enraizada, e a gente quer se libertar desse enraizamento, mas parece que o sistema é forte, e aí o sistema reproduz essa cultura, e a nossa cultura alimenta o sistema, e é um ciclo vicioso. E cada vez mais eu questiono minha pergunta de cada dia na educação ambiental. O como a gente pode olhar para essa raiz do sistema. Porque esse sistema, né, que a gente escolhe de matar o vivo, de matar florestas, de matar um rio, esse sistema que a gente escolhe, como eu falei, são escolhas, porque a gente escolhe, a gente, seres humanos, a gente está escolhendo todo momento. Então, muitas vezes, um rio aqui do lado, que é canalizado, é uma solução maravilhosa de engenharia para que as pessoas possam se livrar. Mas foi maravilhoso naquele momento que quem pensou achou que estava sendo maravilhoso, e a gente vê que, mas se a nossa solução é um novo problema, como que uma solução pode ser maravilhosa? E a gente acaba entrando nesse mecanismo. E aí a minha grande pergunta é qual que seria essa grande raiz do sistema, a raiz das nossas escolhas? O que a gente está projetando no mundo? Que nós, seres humanos, estamos projetando do mundo, de onde vem isso? Então, a gente passou a semana inteira pensando em planos estratégicos de sustentabilidade com profissionais do setor privado, do setor público, né? E aí a gente começa a pensar, mas e aí? A gente precisa olhar também para a raiz, para o que está dentro aqui dessa primeira casa, como você falou. Para entender por que a gente faz isso. E será que a gente vai conseguir mudar o sistema sem mudar o que está aqui dentro? Então, Julie, conta pra gente como é que você sente isso. Como é que você sente que a gente pode estar olhando para a raiz de cada escolha nossa, de cada dia? Então, lá atrás, alguém fez enfim, não foi uma pergunta, né, mas fez um pedido, né, para trazer um pouco desse bem viver, né? E para mim me inspira muito essa diferença entre o bem-estar e o bem viver, né? Porque tudo que a gente procura fazer o tempo inteiro é se conectar de alguma forma com esse bem-estar. Todo mundo nessa terra quer ser feliz, né? Todo mundo quer viver bem, quer ter conforto, quer ter amigos, quer ter amor. Isso é comum a todos os seres vivos, né? Isso é essa busca desse bem-estar. Quando os povos autóctones, né, seres de outras cosmovisões, trazem esse conceito do bem viver, é a gente realmente abrir esse corpo para se perceber enquanto corpo da Terra. Não é possível eu estar completamente feliz se eu não der o meu melhor
para que a felicidade como um todo reine, né? Se tem aí um ser do meu lado que está passando fome, ou que está, sei lá, na ignorância, ou que está ali se envenenando, né? Então, para mim, é esse olhar de eu perceber, sim, os limites do meu corpo e do meu indivíduo, e de perceber a minha realidade, perceber os meus limites, mas eu, sim, perceber o que eu consigo fazer dentro da minha consciência, dentro da minha limitação, da minha ação e da minha consciência, eu posso fazer escolhas, né? Eu posso dizer sim, eu consigo enxergar, né, os meus hábitos errôneos e posso mudar eles. E eu tenho condições de dar passos simples, que podem ser detalhes, deixar de consumir um saco plástico, deixar de consumir um descartável, né, de priorizar o consumo na feira local em vez de um supermercado, né? O que eu posso, né, dentro dessa percepção dos ciclos que eu faço parte, como eu posso dar o meu melhor em todos os níveis do meu cotidiano, né? Na alimentação, na gestão da energia, da água, da minha mobilidade, no meu consumo, né? Eu vou tendo consciência e escolhendo mudar pequenos hábitos. Isso vai reverberando, né? E aí entra esse conceito do bem viver, né? Porque a partir do momento que eu estou inteira, que eu estou plena no que eu estou fazendo, que eu estou presente nas minhas ações e percebo também qual é o chamado que a vida me traz, né? Eu encontro o meu lugar de encaixe nesse mundo. Eu posso deitar no travesseiro à noite tranquila e dizer, cara, eu estou fazendo a minha parte, eu estou fazendo o meu melhor que eu posso. E eu estou disponível para facilitar isso para outras pessoas também. E aí eu falo de bem viver, porque a partir desse momento eu não estou mais agindo como indivíduo, mas eu estou compartilhando com quem está à minha volta, eu estou percebendo o ambiente que está à minha volta, né? Eu estou ali presente do meu impacto, da minha pegada ecológica. E a partir dessa pegada eu consigo dar passos além, né? Até porque nós vivemos num mundo de muitas dimensões, né? De muitas possibilidades. O que hoje me parece muito difícil, amanhã pode parecer muito fácil, né? E essa transição para uma vida mais ecológica, para uma vida mais regenerativa, parte de uma intenção, parte de um se conectar consigo mesmo, né? Parte de se conectar com esse todo, é de uma intenção que eu tenho, né? Que eu busco, né? Que eu encontro o poder de manifestação, né? Que eu encontro essa inspiração, né? Eu digo que é uma questão de ampliar o olhar, né? Talvez hoje eu diga, cara, mas que difícil, eu tenho que deixar de ir no supermercado para ir numa feira, para ir não sei o quê, para não andar tanto de carro, mas daqui a pouco eu percebo que faz sentido, e tinha uma feirinha na esquina da minha casa, né? Aquilo passa a fazer sentido, né? Usar um banheiro seco passa a fazer sentido. Ou antes de fazer sentido, eu começo a sentir um incômodo por eu estar colocando merda na água todo dia, ou por estar comendo comida envenenada todo dia, ou ou reagindo com outros seres humanos, sabe? Começa a dar um incômodo e eu disse, cara, mas não é tão difícil fazer diferente, né? Até é divertido, até é mais saboroso comer uma comida sem agrotóxicos, até gostoso eu me relacionar com as pessoas que estão na mesma frequência que eu, né? Eu vou encontrando essas fortalezas, né? Eu vou me percebendo dentro dessa interdependência, e essa interdependência ela me dá a força necessária para eu gerar as transformações no meu indivíduo, que reverbera de novo na casa, na comunidade,
e vai para o planeta inteiro. A gente está cheio de inspirações. Gandhi já dizia, né? Seja a mudança que você quer ser no mundo. A Greta, né, essa pirralha sueca aí, do tipo, com ação de uma adolescente, ela conseguiu mover milhões de pessoas para olharem para a questão das mudanças climáticas. A gente pode citar uma infinidade de pessoas, mas enquanto a gente não se empoderar, né, enquanto seres únicos e peculiares nessa terra, a gente não sai do nosso lugar. Nós somos quase 8 bilhões de seres humanos nesse planeta. Não tem nenhum igual ao outro, nenhum que veio experimentar a mesma coisa que o outro, ou que tenha vindo para manifestar, né, o que o outro veio manifestar. Não, somos únicos. Né? Então, se a gente percebe essa unicidade, essa peculiaridade, se a gente percebe e descobre o que a gente veio fazer aqui, qual é o nosso chamado, né? Tem um dia eu fiz essa pergunta, né, para um líder espiritual, né, uma referência minha, que eu disse, cara, mas, pombas, né, eu sinto né, para mim é muito forte esse cuidado, né, com a terra e com a água, né, eu não percebo outro caminho senão o cuidar, né, mas, pô, é um planeta tão gigante, né, e tantas pessoas estão destruindo, né, o que eu faço, né, para não entrar no desespero ou qualquer outra coisa, né? E ele me falou uma frase, assim, ele falou, olha, eu percebo que o meu propósito, né, enquanto líder espiritual, é despertar as pessoas para o amor, né? Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso, mas é a única coisa que me traz o sentido todas as manhãs. Então, se você sente esse chamado do cuidado, se isso dá sentido à sua vida, né, ou qualquer outro chamado, né, forte no peito, siga ele, não tem outro caminho. E geralmente esse chamado é o que nos traz para o nosso propósito, que nos traz para o nosso fazer no mundo, para a nossa realização. E aí também algo que me inspira muito, assim, um dia eu estava conversando com um amigo que eu estou muito envolvido nesse movimento mundial, né, de cuidado com as águas. E um amigo meu criou uma plataforma mundial chamado World Water Community, né, que reúne pessoas de vários cantos no mundo para esse cuidar. E aí a gente estava trocando ideia e tudo, e eu disse, pô, cara, mas, né, o Ian, né, Ian é muito trabalho, né? Aí ele disse, não é muito trabalho, porque se pequenos grupos de pessoas ao redor da Terra estiverem atuando na mesma frequência de cuidado e de amor, a gente pode, em algum momento, dar um salto quântico. É a teoria do centésimo macaco. Se um determinado número de pessoas fizerem a mesma coisa, aquilo se torna um hábito, aquilo se torna uma realidade, né? Pode ser utópico, mas faz muito mais sentido a gente viver de utopias realizáveis do que de distopias. De pessimismo, de maus pensamentos, o mundo está cheio, né? E a gente só baixa a vibração. Mas se eu me proponho com todo amor e com toda dedicação, né, dar o meu melhor, que não é o melhor do outro, que não é plausível de nivelação, ou de comparação, ou de acusação, mas é olhar para o meu indivíduo e dizer, sim, eu estou fazendo o que eu posso nesse momento, e acredito e confio que as outras pessoas também estão fazendo o seu melhor dentro da sua realidade, do seu limite de consciência, a gente vai para frente, a gente vai para cima, sabe? É preciso a gente ter essa esperança ativa, como já fala a Joanna Macy, da Ecologia Profunda. É preciso que a gente, sim, reconheça as dores do mundo, sinta elas, mas se proponha a seguir adiante, a seguir agindo, né? Porque isso é o que gera transformações nesse planeta.
Nem sei qual era a pergunta. Mas... Vou me preenchendo com toda essa sabedoria, com todo esse amor. Vou deixando só ir entrando em mim. E com as suas palavras vieram muito forte em mim. Isso, porque, como o Ailton falou sobre educação para as crianças, e você citou um exemplo de Piracanga, de quantas crianças já nascem e já crescem com essa integração. Mas como a gente pode também estar falando da educação para os adultos, né? Como que a gente pode estar falando desse processo de transformação para ação? E eu vejo muito, né, como a gente estava conversando sobre essa projeção do que somos no que está fora. E às vezes a gente fica desesperado, querendo, como o Ailton falou, tirar lixo do rio, tirar lixo da praia, sendo que aqui dentro a gente também está cheio de lixo mental e cheio de lixo na gente. Então, quais ferramentas, né, o sistema educacional, os municípios, né, o sistema público, o que educadores apaixonados, quais ferramentas a gente pode usar na educação do ser, no resgate do ser natureza? Meditação, autoconhecimento. Conta pra gente. Então, eu venho desse mundo da permacultura, né? Depois foi se permeando aí com o mundo do autoconhecimento e tudo mais. Mas o primeiro princípio da permacultura é a observação da natureza, né? E eu gosto muito, de fato, assim, me apaixona muito poder olhar para esses padrões da natureza para a criação de soluções. E quando, né, à medida que você ia falando e trazendo esse questionamento agora, me veio muito esse olhar sobre a interdependência, né, sobre a conexão entre todos os seres, né? Então, a partir do momento que eu me proponho a perceber que eu estou conectada com você e com todos os outros seres, e essa conexão ela só pode se dar pelo cuidado e pelo amor, né, isso já é um ato educativo. Se eu olho lá na minha infância, né, mesmo tendo estudado numa escola, vamos lá, convencional, com grades e tudo mais, quais são os professores ou quais são os educadores que estão na sua lembrança? Né? Eu posso dizer os que estão na minha, né, que são aqueles seres que estavam tão inteiros naquilo que faziam e tinham tanto amor pelos seus educandos e pelas pessoas que estavam em volta, que, né, que deixaram essa lembrança, né? E para mim esse é o ponto de educação entre adultos também, né? O que me liga a outro ser humano? O que me conecta a outro ser humano? Né, quais os pontos em comum que eu posso encontrar com, sei lá, com o tiozinho que mora lá no meio da roça, ou com o político, ou com o empreendedor, ou com o gestor público, né? O que me conecta com aquele outro ser? Quais os pontos de conexão que eu posso encontrar? Qual a linguagem comum? Qual a lembrança de natureza? Todos nós temos lembrança de natureza, de conforto na natureza. Numa das vivências que eu dou, eu sempre chamo, no início da vivência, essa lembrança mais antiga que os seres têm da natureza, de conexão com a natureza, que pode ser, sei lá, ter ido com os pais para a praia, que pode ter ido para a casa da avó no interior, não importa. Quando a gente se reconecta com esse conforto que a gente tem na natureza, né, ou aquela experiência de conexão que a gente viveu, a gente consegue se perceber enquanto natureza. A gente consegue se reconhecer de novo como esse ser que, mesmo tendo vivido a vida inteira na cidade, mas ele é
Ele pode ser aquela plantinha que nasce na beira do asfalto, mas aquele ser, ele tem a sensibilidade para com a vida. Essa sensibilidade, ela não morre, ela só precisa ser relembrada. E a partir do momento que eu relembro disso, que eu começo devagarinho a me reconectar com isso, eu tenho a capacidade de me tornar sensível de novo, de sentir de novo o sabor de um alimento sem veneno, de sentir de novo o calor do sol, o sabor que tem a água limpa. Sim, a água tem sabor. Ela não é um líquido insípido, inodoro, incolor e... É isso? Ela tem um quarto, né? Sem cheiro, sem sabor, sem perfume, sem cor, né? Ela tem sabor, né? Tudo, né? É de novo se conectar com os nossos sentidos. Como eu sinto o ar na minha pele? Como eu sinto o oxigênio entrando no meu corpo? Como eu sinto através dos meus olhos, como eu vejo as cores da natureza, como eu sinto os aromas, como eu sinto o toque da terra no meu corpo. É de novo se envolver, é deixar de querer que o mundo se desenvolva e se envolver consigo mesmo e com a natureza. Né? E aí também super me inspiro com o Ailton, porque em vários momentos ele fala, cara, para educar esse povo todo, faz esse povo rolar na terra, faz esse povo andar descalço no meio da floresta e perceber que a gente não precisa ter medo de colocar o pé no chão, que a gente não precisa ter medo daquilo que nós somos. E sim, nesse caminho, a gente vai se conectar com os nossos medos, com as nossas dores, com as nossas angústias, com as nossas inseguranças, e deixa vir. Porque a vida é sempre nossa amiga, sempre. Ela sempre nos leva para a evolução, ela sempre nos leva para o aprendizado. E mesmo, né, esse sentimento que nos amortece, que nos deixa sentir, também isso faz parte. Então, a única forma, e aí eu estou falando de natureza, eu estou falando de autoconhecimento, e tudo junto. A única forma de eu voltar a me perceber enquanto natureza é sentindo tudo isso, e sentindo que tudo isso é natureza também. Né? É encarando tudo que vem, encarando os sentimentos, encarando o medo de botar o pé no chão, é o medo da cobra, né? É acolhendo isso, né? Eu tive uma experiência uns dias atrás, eu estava caminhando no Cerrado com meu filho de 9 anos, né? Que me lembrou muito uma cena de quando ele era muito pequenininho, que eu estava lá em Piracanga, fazendo uma visitação guiada com pessoas que estavam lá, e a gente encontrou uma jiboia no caminho. E aquela jiboia, para mim, tinha uma simbologia muito fantástica, porque aquele local era um local totalmente degradado que a gente foi regenerando, né, ajudando o lugar a se regenerar, e com isso muitos bichos voltaram, né? Voltou jiboia, voltou graxaim, voltou passarinho, voltou um monte de coisa. Então, mostrar aquela jiboia, que é uma cobra lindíssima, né? Para as pessoas, para mim, era assim, uau, sabe? É do tipo, cara, a natureza é incrível, né? Até porque a minha lembrança de contato com serpentes e, né, na infância era o meu pai, que era ecologista, convencendo, ou às vezes até brigando com os vizinhos que queriam matar as cobras. Então, para mim, assim, se tocar numa cobra, eu viro bicho, né? Essa é a minha lembrança de infância, né? Eu sou um ser um pouco peculiar, eu reconheço, né? Mas aí, nesse momento que eu estava fazendo essa visitação guiada, teve uma pessoa que ficou muito desesperada pelo simples fato de ter uma cobra ali. E eu comecei a me perguntar de onde vinha esse medo, se era algo natural ou se era algo aprendido, né?
Minutos depois, eu fui buscar meu filho, que estava no centro de permacultura com outras pessoas, e eu pensando nisso, a gente foi caminhando para casa, eu de mão dada com ele, e daqui a pouco ele aponta para o lado e mostra, fala, ó, mamãe, uma cobra. Era uma cobra passando, né? Ele me mostrou aquela cobra como se fosse uma borboleta, como se fosse uma flor. Tinha um respeito ali. Ele sabe que é um ser que você não vai brincar com ele. Tinha respeito, mas não tinha medo, né? Eu estou convivendo no lugar e você também está vivendo nesse lugar. Agora, há uns 10 dias atrás, aconteceu uma outra situação, né? Tipo, sei lá, 7 anos se passaram, hoje meu filho tem 9 anos, né? A gente estava caminhando no cerrado, eu com vários outros amigos que têm uma conexão bem profunda com a natureza também, e a gente estava em trilha, e de repente meu filho estava na frente, na trilha, né? E ele sabe que é melhor andar na frente do que por segundo, porque se uma cobra tiver de bote, ela vai morder o segundo e não o primeiro, né? E ele estava andando, e daqui a pouco ele dá um pulo para trás, e dá um grito, e diz, mamãe, uma cascavel. E, tipo assim, os adultos, primeiro, eles ficaram um pouco assim, do tipo, será que o moleque viu uma cascavel mesmo? Aí a gente se aproximou e viu que tinha realmente uma cascavel com o bote montado, né? E aí a gente acolheu o medo dele, né? Acolheu, tipo assim, né? A gente está percebendo o teu medo, tá? Né? Ele é legítimo, é autêntico, né? Talvez eu também ficaria com medo, embora não fosse aquele meu sentimento naquele instante, né? A gente fez a volta, né? Para deixar ela no caminho dela, né? Para ela seguir o curso dela. E a gente começou a conversar sobre esse presente que a gente recebeu, né? Porque, de fato, foi um super presente. Que criança de 9 anos consegue identificar uma cascavel? Né? Que presente foi poder ter visto uma cobra ali e ela ter avisado que ela estava ali. E, de fato, a natureza, ela sempre avisa. Os seres da natureza, se a gente está ali atento, se a gente está ali presente, ela vai avisar. Eu passei a minha vida vivendo na natureza e eu amo andar descalça na floresta. Até porque foi um aprendizado que eu fui tendo. Se você pisa leve, você não se machuca com os espinhos. Né? É esse pisar leve na vida. Que a minha pegada, ela traga uma leveza para o planeta. Se eu piso leve, eu não machuco a terra e não me machuco. Esse é um aprendizado que a floresta me traz. E nesse caminhar na floresta, inúmeras vezes eu encontrei cobras. E cobras peçonhentas, serpentes. E essas cobras sempre me avisaram. Sempre, sem exceção. Tudo bem, eu não estou presente o tempo todo. E pode ter acidentes. Tudo bem, mas talvez isso também faça parte da minha história. Nem por isso eu tenho que ter medo da vida. Nem por isso eu tenho que ter medo de entrar numa floresta. Nem por isso eu tenho que ter medo do meu irmão, que é outro ser humano. Porque todos somos seres humanos e todos queremos a mesma coisa. Né? E para mim essa é a base da educação. É eu encontrar essa conexão amorosa. Da mesma forma que eu consigo me conectar amorosamente com você, né? E que, de alguma forma, eu te toquei há anos atrás, lá em Piracanga, né? Criou-se uma conexão. Mas também essa conexão se criou porque tinha uma abertura, tinha uma disponibilidade para relação entre seres humanos, para relação com a Terra, para relação e para percepção, porque eu te reconheço como outro ser humano. Assim como eu reconheço esse organismo vivo que é a Terra. Eu reconheço que eu sou parte dela. Então, esse despertar da sensibilidade faz parte da gente se perceber como parte desse mundo. A gente abrir os olhos e abrir os sentidos de novo. Abrir a nossa pele, né?
E hoje, pô, a gente precisa tanto disso na pandemia, né? Porque a gente está aí com menos abraços, com menos toque, né? E a gente precisa ressignificar isso, né? Pô, não sinto, né? Você não está aqui do meu lado, mas pô, como eu sinto a sua presença, como eu senti a presença do Krenak, sinto a presença das pessoas que estão aqui no chat com a gente, sabe? Então é esse sentir de novo, né? E assim como a Terra, né, tem todo esse, né, a gente se maravilha com ela por tantas características incríveis, né? A gente pode perceber tudo isso também, né? Eu há uns dias atrás, nessa mesma experiência, nesse mesmo lugar que eu estava no Cerrado, eu encontrei, eu não, né? Mas eu cheguei numa cachoeira que ela era muito selvagem, assim. E eu me deitei na frente daquela cachoeira, e teve uma hora que eu estava numa pedra, né? Aquelas pedras que já devem, né? Que estão aqui há milhares e milhares de anos e que tem muitas informações nela também. E devo ter ficado assim, sei lá, uma meia hora deitada na pedra, observando essa queda d'água, essa cachoeira que era muito forte. E quando eu saí daquele lugar, todas as minhas células vibravam. Eu não estava conseguindo perceber a diferença entre eu e o contato com a pedra, né? Teve uma sensação corporal mesmo de conexão, né? Foi muito forte, muito, muito forte mesmo, assim, né? E eu vejo que a gente, né, que se trata de uma lembrança, né? É tratar quando a gente se sente aí desconectado, quando a gente se esquece, porque esse esquecimento é muito comum, é de novo a gente entrar nessa intenção. Uau, como eu me lembro de mim mesma? Como eu me lembro que eu sou tudo isso, né? E se ligar nos sinais e nas sincronicidades, né? Porque a vida nos dá oportunidades o tempo todo para ser vida, né? Nos dá presentes o tempo todo, né? E eu o tempo todo, né? Outro dia eu estava num lugar muito perto desse que eu descrevi, de muita água, e eu estou aqui no Cerrado, né? E eu estava caminhando nas pedras, né? Num rio bem limpinho, assim, num afluentezinho, e daqui a pouco eu vi um pato mergulhão. Pato mergulhão é uma ave que é considerada o símbolo das águas limpas no Brasil, e existem menos de 250 indivíduos desse pato na natureza. Na Chapada, aqui onde eu estou, tem menos de 50. Então, imagina, eu caminhando por essas pedras, meu filho estava um pouco atrás, e numa curva eu enxergo um casal desses patos. Eu fiquei assim, em estado de choque, de êxtase, assim, do tipo, cara, que presente, né, ver um animal que está em extinção, que existem tão poucos indivíduos na natureza. E depois que passou o choque, né, que passou assim do tipo, uau, né, me veio aquele lugar, tá bom, eu tive esse privilégio, eu recebi esse presente da vida, e recebo presentes a cada instante. E o que eu faço com esses presentes que eu recebo? O que eu faço com essa sensibilidade que eu tenho? Como eu posso devolver para a natureza todo o amor que eu recebo dela? Em forma prática, em forma de ação. Como eu posso me dedicar a regenerar essa beleza toda? Como eu posso me dedicar a dar para os meus filhos e meus netos a oportunidade que eu tive com os meus pais de viver num planeta tão incrível. É minha responsabilidade, né? É o que eu posso fazer nesse mundo, né? Não é uma forçação, não vou fazer mais do que eu consigo, mas o que eu consigo é muito. Um pouco de água. Bom, acho que a gente já tem que começar caminhando, né? Para uma despedida.
Ai, mas antes, Julie, se você puder me falar um pouco sobre a frequência energética, né? De amor e de medo. Um pouco dessa frequência que você trouxe pra gente. Conta um pouco sobre isso, por favor. Então, aí eu volto para a água, né? Sempre. Bom, eu comecei a estudar água, né? Na verdade, né, como eu falei, eu vim desse mundo da permacultura e muitas coisas me encantam. E quando eu fui para Piracanga uns 9 anos atrás, uns 10 anos atrás, foi esse chamado da água mesmo. Eu me tornei um ser quase monotemático, né? Tudo era água o tempo todo, né? Vivia na beira do mar, na umidade da Mata Atlântica, fazia produtos biodegradáveis, trabalhava com educação para sensibilização em relação a esse tema, né? E aí, nisso, eu também acabei conhecendo, né, o trabalho do Masaru Emoto, que é esse japonês, né, que fez fotografias de moléculas de água congelada de vários lugares do planeta, e ele percebia que água, né, de fontes puras tinha uma imagem muito bonita, muito harmônica, enquanto água de fontes poluídas tinha, enfim, uma imagem completamente disforme e feia. E ele chama as pessoas para fazer essa experimentação nas suas próprias casas, né? Antes disso, na verdade, quando ele estava fazendo essas fotografias, o que ele fez foi pegar a água de um lugar poluído, né? Colocar na rua, chamar pessoas aleatoriamente, pedir para essas pessoas abençoarem a água, né? E depois disso, ele abençoarem de cada um da sua forma, com o seu credo, com a sua história, né? E quando ele pegou de novo essa água, né, aí com essa vibração das orações, das bênçãos e tudo mais, e fotografou essa água, ele percebeu que mudou a estrutura dessa água, né, e a imagem que vinha dessa, né, nessa fotografia, ela era uma imagem super bonita, super harmônica. E aquilo me veio como mais uma informação, eu disse, é isso mesmo, tá tudo bem. Mas era mais uma informação, né? Por mais que ela me encantasse. E aí ele sugere fazer esse experimento em casa, que você pega 3 vidros limpos e coloca em cada vidro a mesma quantidade de arroz cozido, sem sal, sem nada. Sendo que no primeiro frasco você escreve a palavra amor, no segundo a palavra ódio e na terceira a palavra indiferença. E você pode ou não intencionar esses sentimentos, essas palavras nesses livros. E aí eu falei, vou fazer esse experimento, não custa, né? Eu tenho lá meu ceticismo, né? Mas... E aí, nisso, eu pensei, olha, se eu fizer esse experimento sozinha, isso vai ter um determinado impacto. Se eu fizer esse experimento com mais pessoas, vai ter outro impacto. E aí eu convidei cerca de 100 pessoas para fazerem esse experimento junto comigo. A gente criou um pequeno protocolo para todo mundo fazer do mesmo jeito nas suas casas e ver qual era o resultado disso depois de um mês. Isso foi junho de 2018, há 3 anos atrás. Pena que eu não tenho as fotos de agora, porque elas continuam iguais. Depois de um mês, ou depois de 3 anos, o arroz com a palavra amor continua bem clarinho. Enquanto o da palavra ódio e indiferença tem um aspecto muito feio. Né? E aquilo, assim, me causou um impacto muito grande. Eu disse, uau, né? Como é isso? Né? O que acontece dentro, né? Como que é essa memória da água? Como que isso acontece, né? Isso reverberou muito forte, assim, né? E eu estava me questionando muito sobre o que a água estava vindo me ensinar, né? Né? Num primeiro momento foi ali do tipo, a água são emoções, são sentimentos, só encarar todas as minhas emoções e sentimentos já trabalho para a vida inteira, pode ser isso, mas não era, né? E aí um dia eu estava falando desse experimento do arroz, né? E estava falando, né, desses 4 níveis de transformação do ser humano, né? Da nossa casa, do nosso corpo, da nossa casa, da nossa comunidade, do planeta. Né?
E aí eu estava falando dessas duas coisas e aí caiu essa ficha, assim, eu digo que caiu uma bigorna na minha cabeça, né? Se todo do momento que eu coloco essas informações negativas no meu corpo, eu não só contamino, né, minhas águas dentro, mas eu também bloqueio toda a minha capacidade de transformar e de evoluir através do meu corpo, da minha casa, da minha comunidade, do meu planeta. Então, né, a água começou, realmente, ela me trouxe e me traz a cada instante esse lugar de autorresponsabilidade. Né? A água, ela está o tempo todo trabalhando com a gente. Ela está o tempo todo nos purificando. E ele é uma super ferramenta de trabalho interior. Não é à toa que todas as tradições espirituais, religiosas, todas, sem exceção, usam a água como ferramenta de cura, como ferramenta de purificação. Então, e ela, estando em contato o tempo todo com o meu corpo, eu posso o tempo todo estar buscando a atenção sobre como eu ajo com as minhas águas. Então, estou lá, né, no primeiro momento do dia, lavando meu rosto, tomando banho, a água ela está limpando. Mas se eu tiver consciência sobre isso, isso vai se potencializar. Se eu estou ali preparando o meu alimento, né, alimento é 100% de água, né, 80% de água, né? Não é à toa que a comida da mamãe ou da vovó é tão gostosa, porque tem amor. É o amor colocado na água desses alimentos, né? Respirando, eu estou inalando ar. O que eu estou inalando através desse ar? Né? Qual a intenção? O que eu estou colocando ali? Então, tem essa possibilidade o tempo todo de eu estar atenta a que informações eu coloco na minha água. Né? E nessas informações, eu também estou colocando nas águas fora. Né? Eu estou também colocando em todos os momentos, quando eu escolho, né, ao invés de ler um bom livro e me informar sobre as belezas do mundo, eu estou lá jogando um joguinho, ou estou lá me amortecendo. Né? Então, essas escolhas, né, o tempo todo, a água nos ajuda a voltar. Né? Tem uma grande referência minha, que para mim é um super mestre relacionado a esse tema da água, que é o Paul Van Dyck, que trabalha com a natureza sensível da água. Ele fala que a água é o que há de mais próximo do que a gente conhece como amor incondicional, porque ela está em tudo, mas ela não necessita ser reconhecida, né? Nosso corpo é 70% de água, mas a gente chama ele de corpo humano. Nosso cérebro tem 90% de água, mas é o cérebro, não é aquacérebro. Né? O planeta tem 70% de água, é planeta Terra, não é planeta água. Então, a água está ali o tempo todo, sustentando, dando suporte, dando condições para a vida se manifestar, mas ela não precisa ocupar esse espaço ou ser reconhecida. É muito semelhante ao papel que os pais têm com os filhos, que dão todo o suporte, né, para os filhos se desenvolverem, mas quem dá a direção são os próprios filhos, né, são as próprias crianças. O Zé Bueno fala que Deus se escondeu né, no meio dos seres humanos através de água. Né? Então, esses padrões, essas características que a água traz o tempo todo de resiliência, de flexibilidade, de fluxo, de adaptação, né, são super, né, analogias sobre o bem viver mesmo, né, sobre como a gente pode estar, né, levando a nossa vida de forma saudável, de forma amorosa, de forma alegre, né? E, de fato, né, independente de ser a água, de ser a terra, a natureza, ela está o tempo todo nos dando as respostas. É só a gente se ouvir, é só a gente se propor, né, a se abraçar, a abraçar a terra, a pisar com leveza, a abraçar uma árvore, a sentir o perfume de uma flor, a ouvir, né, o som dos passarinhos, está tudo aí. Independente se eu estou no meio da floresta ou se eu estou no meio da cidade. Eu tenho natureza o tempo todo porque eu sou natureza. Não tem como fugir disso. Né?
e que a gente possa se lembrar pelas palavras que reverberam de tanta gente incrível, né? A gente possa honrar, né, nossa ancestralidade através desses seres, né, do Lutzenberger, de um Krenak, de uma Ágata, tá todo mundo aí, tá todo mundo falando a mesma coisa, tá todo mundo pedindo e tá todo mundo se propondo a se reconhecer como filhos dessa terra, a se reconhecer enquanto terra, enquanto água, enquanto natureza. Não tem como ser diferente. Né? Esse grande organismo, essa grande Pachamama ou Gaia, está fazendo esse pedido com muito amor. Né? E quem tem ouvidos que ouça. Você falando isso, me ocorreu muito assim, como eu pensava que eu preciso ir para a natureza para meditar, eu preciso estar na terra para meditar, eu preciso estar perto de uma cachoeira, eu preciso estar na praia para meditar. E às vezes essa pandemia, quando a gente precisou ficar em casa, cercado por concreto, foi um processo assim que mexeu muito comigo, porque eu comecei, meu Deus, eu tô aqui desconectada, e eu ficava angustiada, pensando em que eu precisava estar mudando para algum lugar que eu pudesse pisar na terra, que eu pudesse estar perto ali, que eu pudesse estar isolada, não no concreto, na natureza. E eu me desconectei muito comigo mesma nessa angústia. Foi quando eu comecei a resgatar a ideia de que, peraí, eu sou a natureza, eu sou o mundo, então eu preciso estar buscando esse acolhimento aqui dentro, em todo esse paraíso que pode ter dentro de mim. Então comecei a perceber que em qualquer momento, em qualquer lugar, a gente pode sim fechar os olhos e sentir que está meditando. E aí eu lembrei de um momento assim que eu voltei de Piracanga, né, com a meditação das rosas ainda muito viva em mim, que quando eu estava no trânsito, no metrô, no ônibus, indo e voltando, que eu moro em Niterói, então eu preciso muito para o Rio, e às vezes, né, voltando naquele trânsito da ponte, eu precisava estar fazendo alguma coisa para passar o tempo. Eu falava, por que eu não fecho o olho e fico passando as rosas aqui em mim, sabe? Sentindo uma vibração mais elevada. E agora, depois de tanto tempo aqui na cidade, eu não conseguia estar fazendo isso em casa, eu não conseguia estar transformando o meu quarto no meu templo. E aí, voltar nesse processo, né, de resgatar a espiritualidade, eu comecei a perceber que isso é essencial para a educação ambiental. Que a gente não pode estar desconectando o conhecimento e as práticas educativas da espiritualidade, né? Dessa conexão com a mãe natureza, dessa conexão com a terra, com a água, com os elementos, com o bem viver. E aí, Júlia, se você puder trazer para a gente, né, umas últimas palavras, mas Vivi, as considerações finais, que a Vivi perguntou sobre as considerações finais e a gente já pode chegar nesse momento aqui. Se você puder trazer um pouco isso sobre como a gente pode, né, tá se permitindo a tá sempre aumentando a vibração energética do nosso corpo, dos nossos encontros, da terra, e aí tá transformando nessa pele que, como você falou, a nossa primeira casa, num templo sagrado. E poder entrar em estado meditativo e poder estar buscando a energia do amor onde quer que a gente esteja, porque às vezes parece muito simples, né? A gente sai de um retiro, a gente sai de 12 dias de silêncio, a gente sai disso e parece que a nossa vibração tá tão confortável, tá tão boa que é isso, agora é isso pra gente e pronto, sabe? Já tô me sentindo aqui iluminada, mas aí de repente com o dia a dia você começa a pensar
Peraí, não, já estou me estressando, já estou com pensamento negativo, já estou me sabotando, já estou cheia de medo. Cadê toda aquela meditação, todos aqueles ensinamentos, cadê todo aquele aprendizado? E eu acompanho pessoas ainda com esses mesmos sentimentos, sabe? De sentirem que não estão conseguindo, de fato, às vezes, sempre está mantendo. E aí eu penso na manutenção diária, nas escolhas diárias. Da mesma forma que a gente precisa beber água todos os dias, a gente precisa estar sempre cuidando da nossa vibração energética e, sem culpa, respirar e começar de novo. E isso é um processo diário. Então traz um pouco aqui pra gente isso, Julie, de que a gente sabe que vai ser uma jornada e vai ser assim até o último dia das nossas vidas. Para mim é uma única pergunta, que eu lanço aí, né? Que é a seguinte: o que me reconecta comigo mesma e com o todo? O que me gera essa lembrança? E essa resposta pode ser diferente para cada um. Talvez eu me lembre quando eu começo a dançar, ou quando eu começo a conversar com outras pessoas, ou quando eu abraço uma árvore, ou quando eu ando descalça, ou quando eu como um alimento orgânico, ou quando eu ouço o Krenak falando, ou quando eu, enfim, vejo imagens bonitas desse planeta. Eu não sei. Mas para mim é essa a pergunta. Quando eu estou me sentindo ali, sozinha e desconectada do todo, eu de novo me pergunto: o que me reconecta? Eu, enquanto ser em evolução, pertencente a esse todo, conectada com todos os seres vivos, interdependente de todos os seres vivos, o que faz com que eu volte de novo a esse me sentir natureza, a me sentir quem eu sou de verdade, que me permite ser quem eu sou. E nessa pergunta, nessa intenção, vão surgindo as respostas. Eu posso falar de mim. Quando eu me sinto ali, eu vou correndo ouvir meus mantras, me reconecto com pessoas que estão na mesma frequência. Vou ouvir o Krenak, faço isso muitas vezes, que me inspira muito e me representa 300%, porque me faz voltar, né, a essa natureza. Vou trocar ideia com os amigos, não importa. Mas é esse lugar, né? É essa lembrança o tempo todo. Como eu volto para os trilhos? Como eu volto à minha essência? Como eu volto a ser eu mesma? Como eu recupero a minha coragem de ser quem eu sou? Né? Então, para mim, é essa pergunta que me move o tempo todo. E mais do que isso, como eu posso servir essa vida toda da qual eu faço parte? Como eu posso servir a água, como eu posso servir a terra? Porque é um movimento de troca, né? Eu recebo tanto, eu posso sim dar um pouquinho. É tão prazeroso dar também, né? É parte da lei da vida. Como eu posso servir a essa magnífica sinfonia orgânica que é a vida? Como eu posso dançar essa dança cósmica, como fala o Krenak? Né? Como eu posso me perceber nesse todo? Então, é esse lugar, né? É essa dança o tempo todo. Errei o passo? Vamos lá, de volta para a melodia. Não tem outro jeito. Então, quero aí agradecer imensamente, né, todos que esperaram, todos que conseguiram aí desfrutar desse néctar das palavras do Krenak, né, que tiveram aí a paciência, a disponibilidade, os ouvidos, né, de nos ouvir aqui, divagando sobre a vida. E convido a todos a se maravilharem, a se encantarem, né, com essa vida tão bonita e tão fantástica da qual fazemos parte.
E te agradeço, Ágata, pelo convite, pela amizade, pela amorosidade, pela generosidade também. Muito grata. Eu acho, Julie, que é muito isso que você falou, né? O processo de autoconhecimento, de autoobservação, e sem se culpar, tá observando quando a nossa vibração está mais baixa, quando os nossos pensamentos estão mais pesados, quando a gente está se poluindo, se contaminando, e fazer essa pergunta: o que me reconecta? E nós ambientalistas, né, eu percebo muito que é um trabalho assim muito forte, independente das ferramentas que a gente esteja usando, mas que a gente precisa estar unido, sabe? E que é um trabalho além da gente. Então, às vezes que a gente quer fazer acontecer, quer fazer diferença, são tão empecilhos, imprevistos. Eu tento sempre pensar no que eu estou a serviço. É de mim mesma ou é de algo maior do que eu? Por ser algo maior do que eu, a gente tem que aprender a confiar de que toda a energia necessária, toda a energia do amor necessária vai fluir para que aconteça. Então, aí a gente tem que perder um pouco o medo e simplesmente se entregar, sabe? Sentindo que sim, a gente consegue fazer acontecer porque estamos unidos e estamos a serviço de algo maior do que a gente. E eu quero agradecer muito, né, a minha equipe, a Vivi, que está aí no backstage colocando as mensagens, a Tita, nossa sup, a Nath, a Gi, que também fazem parte da nossa equipe. E um agradecimento muito especial à nossa subsecretária na AIST, que, assim, é muito bom a gente poder estar trabalhando no sistema, né, de serviço público e se permitir até essa injeção de amor e sabedoria, que trazer esse assunto, trazer espiritualidade, trazer conexão com a terra e com a água, e poder deixar que isso vá entrando assim na gente, nas nossas veias, e saber que a gente está aqui no serviço público, sempre querendo se conectar com essa frequência de amor. E a gente está aqui conversando com os municípios, trabalhando educação ambiental, trabalhando sustentabilidade, querendo buscar essa frequência, né? E é isso que a gente acredita, é assim que a gente vai caminhando na transição e impulsionando, né, essa transformação geral. Então, gratidão para todos vocês que estão aí assistindo, gratidão para a Julie, gratidão para o Krenak, que com todos os imprevistos, ele falou: eu vou honrar sabe, essa força aí do chamado e estar nessa passagem com vocês. E todos vocês aí, alguns, né, desde o início da semana, a gente vendo lá, comentando. E essa grande egrégora energética aí que vai se formando, né, com cada pessoa que passou e assistiu, seja desde o início até agora, ou seja por um momento, a gente vai continuar assistindo essa live que vai ficar gravada, que a gente possa deixar que essa energia continue reverberando e nutrindo. Então, um beijo e um abraço para todos vocês aí.